Olá, estudantes de Libras. Eu sou Paulo Roberto e vou acompanhar você nesse estudo sobre a Libras. Vamos ingressar em um mundo bastante interessante e cheio de descobertas. Esse mundo possibilitará a você uma experiência muito rica, pois você vai poder se comunicar sem utilizar a sua voz, sem utilizar a oralização. Será substituído pelas suas mãos. O surdo no passado. Como os surdos eram tratados no passado? Por volta de 4000 a.C. até 476 d.C., alguns povos abandonavam as pessoas com algum tipo de deficiência, por acreditar que essas pessoas eram pessoas amaldiçoadas por deuses, eram pessoas que traziam alguma vergonha à família. Então, o passado das pessoas com deficiência sempre foi bem pesado, bem, digamos assim, de uma forma nada favorável ao seu dia a dia. E com os surdos não foi diferente. Os surdos também vivenciaram as mesmas dificuldades, que hoje em dia elas estão supridas, no caso do surdo, através da nossa comunicação em língua de sinais. Um exemplo do passado eram os romanos, que eles autorizavam a matar os seus próprios filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. E em Esparta, por exemplo, as crianças que apresentavam algum tipo de deficiência eram lançadas de um alto de um abismo, com mais de 2.400 metros de altura. Isso demonstra um alto nível de preconceito social e um despreparo da sociedade para tratar com as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Surgimento da comunicação com as mãos. Algumas pessoas que contribuíram com a evolução da comunicação com os surdos. Como ponto inicial, temos a contribuição de alguns monges. A comunicação por sinais foi a solução dada por alguns monges beneditos na Itália. O que acontecia? Eles não queriam se comunicar oralmente por fazer voto de silêncio. Então o que eles fizeram? Eles foram sinalizando nas mãos o que hoje nós conhecemos como o alfabeto manual. Daqui foram os primeiros relatos de comunicação feita através da sua mão, através do gestual. Para que pudesse manter o voto de silêncio, os monges faziam esse tipo de comunicação. Infelizmente, pouco registro se tem desse período. A informação mais importante é que os monges utilizavam o código representativo para cada letra. Esse código, com algumas modificações sofridas, é o que hoje chamamos de alfabeto manual. Observe a imagem a seguir, ela vai lhe mostrar o nosso alfabeto manual nos dias atuais. Esse é o que hoje conhecemos como alfabeto manual. Observe a imagem atentamente. Agora voltemos para a nossa aula. Então nós vimos o início da comunicação sendo feita pelos monges, como foi dito anteriormente. Então, a história da inclusão de surdos na sociedade e aí nos meios acadêmicos, numa forma de informação, de aprendizado, surge através da figura do monge benedito Pedro Pontes de León. Esse monge dedicou-se a ensinar crianças surdas a ler e a escrever. Com isso, ele obteve grande notoriedade e prestígio. Os trabalhos de Pontes de León eram realizados no mosteiro de São Salvador, na Espanha. Anos depois, surge a figura do padre espanhol Juan Pablo Bonetti. Esse também ajudou a dar continuidade aos trabalhos de Pontes de León e a ampliar o universo da comunicação com as pessoas surdas. Notoriedade. No passado, trabalhar com surdos deu bastante notoriedade. Bom, como é que essas pessoas que trabalhavam com a educação de surdos foram adquirindo notoriedade na sociedade? No passado, as riquezas das famílias eram passadas de pais para filhos, como nos dias atuais. Porém, quando se tinha na família uma pessoa com algum tipo de deficiência, essa riqueza, esses bens não poderiam ser passados àquelas pessoas. Então, o que aconteceu? Quando tinha alguém que conseguia trabalhar com deficientes e gerava algum resultado, aquelas pessoas ganhavam muita notoriedade na sociedade mediante as famílias ricas. Então, foi um trabalho que se tornou grande
de grande proporção socialmente para esses educadores, digamos assim, que trabalhavam com os surdos no passado. O objetivo dos educadores, Pontes de Leon e Bonetti: trazer o surdo para um padrão de normalidade. Para concluir o nosso raciocínio a respeito desses dois colaboradores da comunicação em língua de sinais, Pontes de Leon e Pablo Bonetti, eles tinham o objetivo em mente de que os surdos deveriam aprender a se comunicar com as mãos. Porém, o objetivo maior deles era trazer o surdo para o que eles chamavam de um padrão de normalidade, que seria tentar aproximá-los aos outros indivíduos que podiam oralizar, que podiam falar. Então eles queriam dar aos surdos a condição de falar. Essa condição muitas vezes não era possível de ser conseguida, nem mesmo nos dias atuais. Depois de tantos avanços tecnológicos, ainda nós temos surdos que conseguem oralizar e surdos que não conseguem oralizar. Depende muito do nível auditivo de cada um, do tipo da perda, então os fatores de saúde vão influenciar nessa situação. Por isso que nós temos a Libras como sendo muito importante para a comunicação dos surdos, pois através dela eles conseguem se comunicar e se fazer entendido pela sociedade. O surgimento das línguas de sinais. O pároco francês Charles Michel Lepé deu um novo olhar à comunicação em sinais. Em 1760 surge a figura de Lepé. Ele criou na França um Instituto Nacional de Surdos Mudos em Paris. Foi o que assim ele chamou de Instituto Nacional de Surdos Mudos. O local ficou conhecido como referência no atendimento a pessoas surdas, pois apresentou uma nova forma de trabalho e utilização da língua de sinais na comunicação. Como é que ele começou a trabalhar? O Lepé viu o seguinte: aquela forma de comunicação dos monges de soletrar as palavras dava para se comunicar, porém ela não tinha tanta funcionalidade. Então o que o Lepé fez? Ele começou a estruturar uma comunicação através de sinais. Então, em vez de eu representar a palavra casa sendo feita no alfabeto manual, ele convencionou que esse sinal aqui seria o sinal de casa. Então o indivíduo não precisava mais realizar todas as letras para falar casa. Então ele fazia simplesmente isso aqui. Um exemplo, poderia fazer minha casa. Então, algumas pessoas atribuem ao Lepé a figura de alguns literários, até chamam o pai da comunicação em língua de sinais, o criador das línguas de sinais, porque na época ele criou e chamou de sinais metódicos, essa comunicação que não era só mais o alfabeto manual, e sim onde cada gesto começava a ganhar representação de uma palavra. O surgimento da comunicação em sinais no Brasil. Os primeiros registros surgem no Brasil por volta do ano de 1855, com a chegada dos surdos francês Ernest Huet, ex-aluno de Lepé. Ernest teve como missão espalhar a língua de sinais francesa em nosso país. Quando ele chegou aqui, se deparou com uma forma de comunicação baseada em mímica. Assim, ele se deu conta de que os surdos brasileiros se comunicavam de alguma forma. O surgimento da língua brasileira de sinais no Brasil. O resultado da fusão da língua de sinais francesa com a língua de sinais brasileira. Então, partindo da comunicação que os surdos brasileiros já realizavam, Ernest trouxe para o cenário e para os surdos brasileiros a comunicação dos sinais utilizada em seu país, na França. Então, o que aconteceu? Ele, quando chegou aqui e observou que os surdos já se comunicavam de alguma forma, ele aproveitou aquela comunicação que os surdos faziam por meio de mímica, por meio de gesticulações que eles atribuíam a determinadas coisas. Então, o que aconteceu? Digamos que o Ernest, quando chegou aqui, viu que os surdos se referiam à mãe dele fazendo o sinal que hoje conhecemos como sinal de mãe. Então, ele viu que aquilo ali tinha uma representação. Então, esse sinal de mãe, eu estou utilizando como exemplo, ele foi conservado. As palavras que não existiam sinal, ele foi acrescentando os sinais da língua francesa. Então, digamos que aqui não existia a palavra minha. Então, ele trouxe da língua de sinais francesa o sinal de minha. E aí eu poderia fazer a frase minha mãe.
Então assim que surgiu a nossa língua brasileira de sinais. É o resultado da fusão da língua de sinais francesa com a língua de sinais utilizada por surdos aqui no Brasil, nas mais diversas regiões. Língua de sinais e libras. Existe diferença? Respondendo à pergunta se existe diferença entre língua de sinais e libras, então, para ficar claro e não confundir os seus estudos daqui para frente, sempre que eu me referir como libras, eu estou me referindo à nossa língua brasileira de sinais. Quando eu falar língua de sinais, pode ser a nossa língua brasileira de sinais, como pode ser qualquer uma outra. Então, se eu quiser especificar que é a nossa língua, então eu deixo claro língua brasileira de sinais. Se eu especificar em contextos língua de sinais, pode ser qualquer uma. Espero que você possa ter se familiarizado com o universo da comunicação dos surdos, no que tange ao seu surgimento. Esse foi o nosso ponto de partida. A partir daqui nós continuaremos com as nossas competências. Então é importante que você saiba que nós não estamos trabalhando com algo que surgiu nos dias atuais. A língua, a comunicação com o surdo, ela já vem de longas datas. Então, conhecer a história faz com que você se aproprie ainda mais dessa comunicação, dando a você mais propriedade quando você for utilizá-la. Tchau, até a próxima competência.